Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Convido você para rezar e meditar comigo o Santo Evangelho de hoje, terceiro domingo da Quaresma. Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje reforça o propósito desse tempo quaresmal, a conversão. A conversão que se dá a cada dia. Precisamos sempre nos voltar para Deus, porque por muitas vezes nos afastamos dele. E agora é um tempo propício, é um tempo favorável. A conversão não se dá de uma hora para outra, e sim por etapas. É um processo. E existem alguns tipos de conversão. Uma delas é quando a pessoa passa a acreditar em Deus. É reconhecer que precisamos, necessitamos de Deus. É uma nova maneira de viver. A conversão se dá de fato quando nos abrimos à graça de Deus e nos arrependemos das coisas erradas. Se dá também por meio da oração, da caridade e do jejum, os 3 pilares da Quaresma. Santo Agostinho propõe um retorno interior a si próprio, saindo das realidades do cotidiano. Antes de querer converter os outros, você deve se converter por primeiro. A conversão é decisão. O que vai determinar a conversão de alguém não é a quantidade de missas que frequenta, a quantidade de vezes que vai até a igreja, mas é a decisão dela, a sua vida. E quanto mais rezamos, mais a nossa carne adapta à oração. Quando menos rezamos, ela entrega-se ao pecado, ao diabo. A pessoa que está no processo de conversão, cada um de nós passamos a ter uma aversão ao pecado. A conversão é uma obra divina que se dá mediante a cooperação do ser humano. É a ação de Deus, mas deve ter a parte aí também do ser humano. Conversão. Então esse é o foco principal da liturgia desse domingo. Utilizando-se de um exemplo muito simples do nosso cotidiano, certamente acredito que você tenha se deparado já quando você está no trânsito e, naturalmente, quando você está na condução, você precisa realizar um ato de
conversão do seu carro que você precisa fazer. Para você ter um acesso ao caminho que você gostaria, o caminho que te leva ao seu destino, você precisa fazer uma conversão, voltar àquele caminho. E assim é a nossa vida espiritual. Então a conversão faz parte da nossa vida diária. Então não ache-se que você é totalmente convertido. A conversão ela se dá dia a dia, é um processo de crescimento espiritual. Não temos a conversão por completo. A conversão é um processo. Acreditamos em Deus, mas ainda precisamos nos converter das nossas falhas, dos nossos pecados de estimação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.